Antes de mais nada, tá? A gente vai começar com aquela atividade inicial, que era uma atividade de avaliação do conhecimento de vocês. E essa atividade foi interessante porque os pontos em que vocês erraram, porque eu acabei repetindo algumas questões na atividade de fixação 1, né, vocês acertaram, né, justamente porque já tinha conhecimento, domínio daquele conceito, tá? Mas vamos relembrar aqui que é sempre interessante discutir essas perguntas, né, a respeito da metodologia de pesquisa, tá? A questão 1 era a seguinte: a pesquisa compreende um processo que envolve. As questões são o conhecimento, ou seja, a sabedoria a partir de dados. B, o conhecimento, ou seja, a tecnologia a partir de dados. C, o conhecimento, ou seja, a compreensão da realidade a partir de dados. E D, o conhecimento, ou seja, a informação a partir de dados. E aí, gente, o que vocês acham a respeito dessa alternativa? Vamos lá, gente. Se não me engano, eu marquei C. Eu também marquei C. Eu também marquei C. Conhecimento, ou seja, a compreensão da realidade a partir dos fatos? Mais alguém? Eu também marquei essa. A letra C, né? Oh, então, deixa eu só... Aqui, rapidinho. Desculpa, só um momento. Bom, então a resposta correta era justamente essa, né? O conhecimento, né, vem a partir da compreensão da realidade, né, a partir de dados que a gente coleta, tá? Isso aí era só para ver mais ou menos o que vocês sabiam a respeito, né, desse universo de pesquisa. Bom, a segunda questão, né, a questão que todo mundo acertou, né? Comer manga com leite faz mal. Que tipo de conhecimento é esse? Bom, aí eu dei algumas alternativas para vocês: filosófico, senso comum, científico e religioso. Essa daqui, né, todo mundo já ouviu essa frase, né? Vó, né, costuma a dizer isso, e isso é característica do senso comum, né? E o que é interessante é que a gente ainda não tinha comentado a respeito desses conhecimentos científicos, né? Mas isso já está enraizado na gente, a gente já tem uma noção a respeito desse senso comum. Bom, a terceira alternativa era com respeito às características do conhecimento do senso comum. Isso aí, essa questão era passível de erro porque a gente ainda não tinha falado das características. Mas, com a intuição, né, e com o que vocês sabem do senso comum, dava para responder essa questão de forma correta. Bom, então as alternativas foram: letra A, valorativo, reflexivo, assistemático, verificável e inexato. B, valorativo, científico, dogmático, pragmático e inexato. C, indutivo, mitológico, flexível, infalível e valorativo. D, defensivo, discursável, popular, ilegível e flexível. E aí, qual questão vocês marcaram ou marcariam? Eu acho que eu marquei a C justamente pelo indutivo e mitológico. E fiquei com dúvida um pouco na parte do infalível. Não sei se eu não interpretei bem o termo ou alguma coisa do tipo. Eu marquei A. Você marcou A. Mais alguém quer falar a respeito dessa questão? Bom,
indutivo, esse mitológico, ele não é uma característica do senso comum, tá? Justamente porque, né, é claro que a gente tem algumas crenças, tá? Mas a gente não se baseia nelas em mitologias, tá? Então, essa letra C estaria errada por causa disso, tá? Infalível também seria algo também incorreto a respeito do senso comum. Por quê? Porque é um conhecimento que vem adquirido ao longo dos anos, né? E é claro que é algo em que a gente... que as pessoas foram vendo, vivenciando e aprendendo com aquelas vivências, né? E foram aprendendo e passando isso por gerações, né? Então, isso de ser infalível está errado, porque muito do que a gente viu do senso comum antigo, né, se perdeu porque já se provou que ele não é totalmente válido, né, totalmente confiável. Né? Então, infalível aí ficou meio... não é uma característica desse senso comum, tá? Então, a resposta correta era valorativo, que é algo bem valorizado, né? A gente carrega isso com a gente, né? Algo que a gente vem dos nossos pais, né? Antepassados, tá? Reflexivo, né? Porque a gente consegue... a gente pega esses conhecimentos, né? Trazendo reflexões, vivências do nosso dia a dia. Sistemático, porque ele não é organizado, não é uma ideia organizada como o conhecimento científico, né, que é todo organizado, né, tem todo aquele procedimento, né, de elaboração desse conhecimento, tá? Verificável, justamente isso que eu disse, né, porque a gente consegue verificar algumas coisas do senso comum, tá? Provar que é verdadeiro ou está certo ou errado, já é outro assunto, mas é sempre verificável, porque é coisa que a gente vivencia, tá? Que a gente pode verificar. E é exato porque a gente não pode, né, dizer 100% que aquilo é correto, aquilo é extremamente certo, tá? Então, a letra A é a resposta correta. 4. Com um campo de estudo delimitado e método específico, cada ciência se torna, então, uma ciência particular. Os componentes da ciência são senso comum, metafísico e filosófico. B. Objetivo, funções e objetos materiais. C. Dogmático, pragmático e religioso. Objetivo, indiscutível e retórico. E aí, o que vocês acham a respeito dessa questão? O que vocês marcaram? Eu estou falando de ciência, tá, gente? Só um lembrete aí. Deixa eu ver aqui os comentários. Letra B? Sei lá. Letra B? Eu acho que eu marquei B. Não me lembro bem, eu acho que eu marquei B. B? Eu acho que eu marquei A. A. Eu acho que eu marquei A. Não lembro direito, já tem um tempinho já. Não tem problema, tá? Porque, na verdade, essa nem contabilizou, mas é só para fins de conhecimento, tá? Bom, também não... esse já faz bem tempo, né? Foi lá em agosto, né? Esse já tem um tempinho. Bom, o que eu pedi eram os componentes da ciência, né? Então, se a gente for pensar na ciência, né, a gente descartaria a letra A, né, por causa do senso comum, do metafísico e do filosófico. A gente já descartaria, tá? A letra A. A letra C, a gente descartaria por causa do dogmático, né, e religioso também, né? A ciência não é baseada em dogmas, né? A letra D a gente também descartaria por causa do indiscutível, porque a gente viu, né,
que a ciência ela sempre vai sofrendo alterações, né? A gente chega numa determinada conclusão e essa conclusão ela não é final, né? Ela vai sofrer uma alteração, né? Aquele produto, aquele resultado pode ser alterado, tá? Então, a resposta correta era a letra B, objetivo, funções e objetos materiais, tá? Então, esses eram os componentes da ciência, tá? As ciências formais são, essa daí, né, era passível de erro, né, e teria uma grande quantidade de erro, porque a gente não tinha falado sobre ciências formais, né, essas classificação do ramo da ciência, tá? Então, aqui, né, a gente viu a respeito dessas ciências formais depois que eu passei essa atividade, tá? E as ciências formais, né, elas são a lógica e a matemática, tá? Que é baseado em formulações, né? Essa ideia já de fixa, né? Essas teorias fixas, ok? Bom, e aí nós tínhamos a questão 6, que era a respeito das ciências factuais, tá? Novamente, né? Essa questão era passível de erro. E aí, né, a resposta correta era naturais e sociais, tá? Que essas são baseadas em fatos, né? Com relação ao que a gente vivencia, né? Então, seria algo que a gente vê na natureza e questões, né, comportamentos sociais. Então, isso seria ciências factuais, tá? Essa daí era bem passível de erro, né? Eu acredito que a grande maioria acabou errando essa questão, tá? 7. Levantar as opiniões dos adolescentes sobre sexualidade e investigar se a opinião dos pais influencia a maneira como os filhos enxergam a sexualidade. Esse trecho é parte de um projeto de pesquisa. De acordo com seus conhecimentos, essa parte é letra A, a justificativa, letra B, a metodologia, letra C, o objetivo, ou letra D, as conclusões. E aí, o que vocês acham a respeito desse trecho? Referente a quê? Eu acredito que seja referente à metodologia, porque ele vai levantar um dado, né, e vai investigar, né, o que aquele dado está apresentando. No caso, é uma entrevista, né, então vai recolher as falas dos pais, né, e analisar o que aquilo está representando ali para o trabalho. Mais alguém? Bom, eu concordo. Não poderia ser Então, não poderia ser metodologia, porque a metodologia ela tem que ser bastante detalhada, né? Não mostra como que ele vai coletar essas opiniões. E a metodologia ela tem que apresentar essa forma de coleta dessas opiniões, tá? Vai ser uma entrevista? Vai ser uma forma de questionário? Vocês vão à casa dessas pessoas? Isso seria a metodologia. Como que vai se proceder tudo isso, tá? Então, não seria metodologia. Seria o quê? Seria o objetivo. Qual a finalidade daquele projeto de pesquisa? Né? Quais os objetivos? Aqui é mais um objetivo específico, tá? E aí, observem, né, que a gente consegue observar que é um objetivo, porque ele começa com um verbo. Levantar as opiniões, né? A gente sempre começa um objetivo assim, levantar, determinar, analisar, obter, calcular, enfim, tudo isso vai remeter ao objetivo, né? O que se quer, né? Qual que é a meta, né, dessa pesquisa, né? Qual que é o interesse dessa pesquisa, ok? Então, não é metodologia, e sim o objetivo, tá? Esse trecho vai se referir ao objetivo. Eu ainda não comentei sobre os objetivos em si, né, da parte do projeto de pesquisa, tá? Mas isso era só mesmo para eu ter uma ideia da base de conhecimento de vocês a respeito disso, tá? Número 8. O trabalho de Wente e Graeber
tem o seguinte título: Análise de intervenção de continuação de estudos dos concluintes do ensino médio nas escolas de Uruguaiana em 2017. Quais palavras-chave são as mais adequadas para esse projeto? E essa questão, em específico, é uma questão que dá mesmo um bug e a gente acaba cometendo erro. Por quê? Nessa questão, através do título da pesquisa deles, vocês tinham que marcar quais seriam as palavras-chave adequadas para esse projeto, né, através do título. Na letra A, nós tínhamos análise uruguaiana e F. B, ensino médio uruguaiana, educação superior, ensino técnico. E D, ensino médio uruguaiana, ensino. E aí, eu acredito que a maioria iria na letra B. Estou certo? Ou alguém quer dar outra opinião? Tá certa. Eu fui nela por eliminação também. Você foi na letra B. Eu fui Alguém na letra mais? B. Alguém mais? Ó, eu errei a Eu última, iria então não tem muita confiança, Eu não. iria na letra D. Eu iria na letra D. D. Eu iria na letra C. Na letra C. Na Porque letra C. eu acho que a informação do lugar, eu não acho que é relevante, né? Mas eu não sou muito acreditável, não, porque eu errei a última, então A vou letra chutar C fala assim. de ensino superior. É um negócio de ensino médio, não? Então, isso dá um bug mesmo, tá? Porque, na verdade, a gente não pode buscar a palavra-chave num lugar específico, tá? Tem que ser um pouco mais abrangente do que se trata o assunto, tá? Isso dá um bug mesmo na hora de definir essas palavras-chave, tá? Então, análise de intervenção, de continuação de estudos dos concluintes do ensino médio. O que ele tá querendo estudar, né? O que esses alunos, né? Qual que é a intenção desses alunos após concluir o ensino médio? Então, ele vai falar de educação e também vai falar de um estudo posterior, tá? E aí, né, a gente poderia tentar vir para, por exemplo, essa letra D aqui por causa do ensino médio, né, enfim, mas a letra C, ela vai abordar tudo isso, ela vai abordar essa continuação, ela vai falar sobre o ensino superior e sobre o ensino técnico, que seria, né, uma possibilidade desses alunos que estão concluindo o ensino médio, tá? Então, ele vai falar basicamente de educação, tá? Então, essas seriam as palavras-chave, né, referentes a esse título, tá? Isso dá um bug mesmo, né? Porque, poxa, Uruguaiana faria muito sentido, ensino médio, enfim. Mas o caso dele é que ele quer fazer análise da intenção de continuar o ensino. Então, eu teria que... o que ele está analisando é o ensino pós o ensino médio, que seria um ensino ou superior ou um ensino técnico, tá? Seria basicamente isso. Bom, na questão 9, é a seguinte: sobre apresentação em feiras de ciências, os estudantes devem. Eu acho que essa daqui, eu acho que todo mundo acertou. Letra A, todos os estudantes devem apresentar o trabalho para todos os que quiserem conhecer. Letra B, apresentar o trabalho apenas para o avaliador. Letra C, apenas um dos estudantes devem apresentar o trabalho. Letra D, não falar nada e esperar o avaliador perguntar sobre o trabalho. Bom, isso aqui, né, era mais para ter uma noção, né, de apresentação, né? Com certeza vocês devem ter feito feira de ciência e sabem como funciona, tá? Então, nessas feiras de ciência, né, a ideia é que o grupo que fez aquele trabalho fique ali, né, e que apresente, né, o que foi desenvolvido naquele trabalho para qualquer pessoa que queira conhecer. Porque essa é a ideia de fazer uma pesquisa, né? É de difundir esse conhecimento, de divulgar esse conhecimento, tá? E todos
todos que participaram desse trabalho têm que ter essa competência, né, de explicar esse trabalho, tá? Então, isso era uma forma também de ter essa percepção, né, de vocês referente a isso, né? Como que esses trabalhos de pesquisa, né, tem que ser divulgados, tá? Número 10. O que devemos colocar no diário de bordo? Letra A. Todas as observações, ideia, tudo o que deu certo e também o que não deu. B. Devemos nos preocupar com a organização do diário, mantendo apenas o que é importante. C. Devemos fazer anotações diárias, ou o projeto não terá validade. D. Devemos incluir apenas textos e fórmulas e separar outros espaços para figuras e fotos. E aí, o que vocês marcaram ou o que vocês pensam dessa questão? Letra A. Letra A. Mais alguém? Letra A também. Também fui de A. Uhum. Bom, bem observado de vocês, tá? Esse diário de bordo era mesmo, né, para vocês, para verem essa questão, era mais para ver o que vocês pensam, né, sobre o que a gente precisa apresentar no nosso projeto, né, no projeto de pesquisa. Então, a resposta correta são todas as observações, ideias, tudo que deu certo, tudo que deu errado, tá? E isso deve se levar também para esses projetos de pesquisa, né? Mesmo que você tenha lá um objetivo, né? Pode ocorrer durante o processo da pesquisa algo de errado, mas isso não significa que irá comprometer o seu trabalho por inteiro, né? Deu errado por algum motivo e tal, e isso deve levar de conhecimento para pessoas que se interessarem pelo tema e que queiram fazer esse trabalho de uma outra perspectiva, né? E não cometer esse mesmo erro ou solucionar esse erro, né? Enfim, então a gente tem que apresentar tudo, né? O que deu certo, o que deu errado, né? Para uma pesquisa futura, tá? Então, a ideia dessa questão era justamente ver essa percepção de vocês. Questão 11. Você quer citar os seguintes autores do seu texto: Luiz Rafael Caldeira, Tamara Amélia Ferreira, Bruno Ferreira Tony Montenegro. Como você escreveria esses nomes em uma citação científica? E aí, essa questão era justamente para ver se vocês tinham uma noção com relação a referências, né, citações em texto. E aí, qual foi a resposta de vocês com relação a essa questão? Letra A, B, C, D. Letra A. E aí? Que é acima de 2 autores, né? Eu uso o et al. Exatamente. Né? Quando a gente tem mais, né, de 2 autores, né, a gente pega o primeiro autor, né, o sobrenome, tá? Sempre a gente utiliza o sobrenome do autor. Então, aqui é o Caldeira, né, que é o primeiro autor, e o et al, que vai, né, referenciar os demais, ok? Então, isso depois a gente acabou vendo, né, na apresentação do seminário do pessoal, né, que apresentou as citações, né, enfim, né, e eu creio que isso tenha ficado claro, tá? Com respeito a essas citações, tá? Isso é muito importante ter ciência disso. 12. A sua turma deseja saber qual é a influência do frio na vida dos cachorros de rua. Para isso, vocês devem A. Esperar um inverno e deixar alguns cachorros abrigados e outros no frio e comparar os resultados. B. Testar também em gatos, para ver se há diferença. C. Cada estudante deverá testar seu próprio cachorro. E D. Submeter essa ideia ao comitê de ética no uso de animais. Essa aí teve creio que algumas pessoas erraram. E aí, o que vocês acham a respeito dessa questão? D. Marquei D. Eu também marcaria D. Você está utilizando um animal ali como objeto de estudo, né? Exatamente. E é um ser vivo, né? E vocês vão aplicar esses
métodos que vocês estão pretendendo, né, para avaliar a influência do fio, de qualquer forma, em um ser vivo, assim, de qualquer maneira? Não. A gente precisa, antes de tudo, passar por um comitê de ética para avaliar, né, com relação a essas ideias de metodologia e de pesquisa que vocês pretendem fazer. Isso vale também para algumas pesquisas nossas, né, principalmente pesquisa de opinião, tá? Que é importante levar as perguntas, né, para o comitê de ética para avaliar, né? Para não ter alguma pergunta, né, algum procedimento que vocês pretendem fazer que possa ferir a ética desses indivíduos, tá? Então, tem que tomar muito cuidado quando tratar, fazer uma pesquisa a respeito de opinião, né, de comportamento de outras pessoas, tá? Isso sempre tem que passar por um comitê de ética, tá? Essa questão era mesmo para ter uma visão a respeito de vocês a respeito desse assunto, tá? 13. O que é o problema? Bom, a gente falou de problema, né, depois, né, mais para frente. Enfim, letra A. É algo digno de ser pesquisado, trabalhado e solucionado. B. É o resumo das ideias apresentadas no trabalho. C. É o resultado da pesquisa. D. É o procedimento da pesquisa. Bom, a B não é, porque fala justamente, é um resumo das ideias apresentadas no trabalho. Não é o problema, né, em que ele está se referindo, não é. O resultado da pesquisa, não. Se eu estou falando de um problema, né, não tem nada a ver com o resultado deste, né? É o procedimento da pesquisa? Não, isso aí é a metodologia, né? Não tem nada a ver com o problema. O problema é algo digno de ser pesquisado, trabalhado, solucionado. É aquilo que eu me questiono e me desperta o interesse de investigar, tá? Isso que é o problema, né? Eu vejo uma certa situação, me questiono sobre aquilo, né? E pego aquilo, né, esse problema para ser pesquisado, ser abordado, né? E trabalhar em cima desse problema, tá? Então, a resposta correta era a letra A. 14. Descreve claramente o que se pretende com tal pesquisa. Do que se trata? Hipótese, objetivo, metodologia ou bibliografia? E aí, gente? Descreve claramente o que se pretende com tal pesquisa. E aí? O que vocês marcaram? Letra B? Letra B, né? Objetivo, né? Descrever claramente o que a gente pretende com essa pesquisa. Qual que é a nossa meta? Aonde a gente quer chegar com essa pesquisa, né? Então, é o objetivo. 15. Por que a pesquisa é relevante? Quais suas contribuições? Essas questões são respondidas aonde no projeto? No trabalho? Na metodologia? Nas hipóteses? Na justificativa ou na bibliografia? Letra C? Na justificativa, né? Aqui já vem, né, o porquê. Por quê? Por que você está estudando isso? Por que você está pesquisando isso? Por que a sua pesquisa é relevante? Você precisa justificar isso no trabalho de vocês, tá? Muitos trabalhos não deixam isso muito claro, tá? E é preciso abordar isso de forma clara no trabalho, justificar a sua pesquisa, justificar por que ela é relevante, tá? O porquê, né, de estudar ela, o que ela vai contribuir na sua área de pesquisa, tá? Isso é uma justificativa. 16. Sobre a metodologia, é correto afirmar que é provisória, porque pode não ser confirmada com o desenvolvimento da pesquisa. B. O objetivo é comunicar a solução de um problema. C. Descreve todo o processo de criação do trabalho. D. Deve indicar a relevância social do problema a ser investigado. Bom, eu acabei de
anteriormente eu falei sobre a metodologia. A metodologia, ela deve explicar detalhadamente como que vai ser feito o processo, né, de investigação, né, de investigação, né, de experimentação, né, da sua pesquisa, do seu trabalho, tá? Então, ela vai descrever passo a passo o processo de criação do seu trabalho, tá? E essa metodologia é algo que, né, quem está na banca, quem avalia o trabalho, pega muito no pé, muito mesmo, que deve ser bem descrita, tá? Tem que ser a pessoa que lê o trabalho de vocês, ela tem que ser capaz de reproduzir o procedimento que vocês executaram para chegar naquele resultado. 17. A principal finalidade das regras de formatação dos trabalhos científicos consiste em garantir a eficiência da comunicação através da padronização. B. Assegurar o vigor do método intuitivo. C. Preservar a tradição das regras estabelecidas desde longa data. D. Tornar a pesquisa científica uma atividade elitizada. Bom, a ideia da gente fazer aqui as regras de formatação do trabalho, né? Vocês falaram sobre formas de apresentação, né? Dos diversos trabalhos científicos, né, que vocês apresentaram. Na verdade, né, é uma forma de padronizar, né? Uma forma de ter uma escrita mais clara, né? Uma comunicação mais clara, tá? Por isso que nós temos essas regrinhas, tá? Então, né, é uma forma de tornar essa comunicação mais eficiente, tá? Imagina vocês lerem um trabalho que não tem uma sequência lógica, uma organização. Você não vai conseguir absorver a ideia do trabalho, tá? Então, essa padronização, né, essas regrinhas são importantes por isso, tá? E também dá um aspecto, né, ao trabalho totalmente diferente, né? Formatar o trabalho é algo visual agradável de ler, né? Você pegar um trabalho mal formatado é péssimo, é horrível, né? É angustiante ler, né? Agora você tem um trabalho bonitinho, formatadinho, padronizadinho, é bacana, né? Dá um up na leitura, tá? 18. Apresenta uma possível resposta do problema da pesquisa. E aí? Qual é a alternativa? Letra A, referencial teórico. B, resumo. C, hipótese. Ou D, metodologia. E aí? Hipótese. Hipótese, exatamente, né? Apresenta uma possível resposta ao problema da pesquisa, né? A gente começa a supor, né, algumas respostas àquele problema que a gente pegou para estudar. E aí a gente começa a criar essas hipóteses, tá? Bom, e aí a gente passa para a atividade de fixação 01, tá? E essa atividade de fixação 01, a gente já tinha começado, eu tinha explicado para vocês com respeito aos conhecimentos, tá? Então, aqui, basicamente, eu acabei repetindo algumas questões que eu já falei anteriormente, né? Para ver como que foi a absorção, né, desses conceitos. Bom, foi muito bom, né? Eu vi que a maioria acertou essas perguntas, tá? Então, foi bem bacana. Então, a número 1, pensamento popular concebe o conhecimento como derivando exclusivamente das observações por um processo indutivo. O conhecimento nessa perspectiva é um conhecimento não válido, conhecimento popular sendo comum, ser um conhecimento científico de conhecimento popular, senso comum. Bom, só de falar um pensamento popular num processo indutivo,
né, a gente já começa a pensar isso, conhecimento popular, senso comum, tá? Então, a resposta correta era a letra D. Eu coloquei essa letra B aí, né, só para confundir, né? Que aqui tá senso e aqui tá sendo, né? Nada a ver, né? É senso comum, ok? Isso aqui foi mesmo de maldade, né? Questão 2. Características do conhecimento do senso comum ou popular, né? A gente acabou de falar essa questão, tá? A resposta correta, desculpa, é a letra A. Bom, 3. Com um campo de estudo delimitado e método específico, cada ciência se torna, então, uma ciência particular. Os componentes da ciência são, esse também a gente falou, né? Estava lá na avaliação do conhecimento, tá? Então, a resposta correta é a letra C, ok? As ciências formais são, e aí, né, nessa parte eu já tinha explicado, né, os ramos das ciências, né, e aí ficou mais fácil responder essa questão, né, que é a lógica e a matemática, né, que é a letra D. Entre os diversos modos de conhecer, temos o mito, o senso comum, a ciência, conhecimento científico, a arte e a filosofia. Segundo Lakatos e Marconi, 2011, os tipos de conhecimento são: letra A, conhecimento popular, filosófico, religioso e científico. B, científicos. C, dogmáticos. D, pragmáticos. E aí? Estava bem óbvio, né? O título da questão já dava meio que a resposta, né? Aqui, ó, no título da questão, ele já fala: entre os diversos modos de conhecer, temos o mito, o senso comum, a ciência, a arte e a filosofia. Então, aí a gente já poderia pensar que tem diversos conhecimentos, né? Não pontuais, né? Como está descrito na letra B, C e D, tá? Então, a gente teria o conhecimento popular, filosófico, religioso e científico, né? Apesar de eu não ter comentado sobre o conhecimento, não ter me aprofundado nesse conhecimento filosófico e nem no religioso, tá? A gente falou mais, eu falei mais, né, especificamente do conhecimento popular e do científico, tá? Mas Lakatos e Marconi, eles falam de todos esses conhecimentos aqui, mais aprofundado, enfim, tá? Mas, né, daqui do texto da questão já dava para tirar intuir essa resposta, né? Então, a letra A. E aí a gente vai para a atividade de fixação 02. Atividade de fixação 02, e aí eu quero que vocês tomem mais cuidado, tá? Que essa parte é uma parte que eu vou cobrar na prova, tá? Que é com respeito aos métodos científicos, tá? Então, qualquer dúvida, fale, pergunte, tá? Para a gente esclarecer isso aqui, tá? Qual método científico parte de uma premissa geral, tomada como verdadeira e irrefutável, para chegar a conclusões particulares por meio da lógica? A. Método dialético. B. Método dedutivo. C. Método indutivo. E D. Método hipotético dedutivo. E aí? Qual a opinião de vocês a respeito dessa questão? Alguém? Vamos lá, gente. A aula tá acabando. Sei lá, tô chutando. Letra D. Letra D. Alguém falou letra B. Pedro Gabriel. Letra B. Alguém? Camila também, letra B. Se eu não me engano, eu marquei a D, mas também não lembro exatamente, não. Não lembro exatamente por quê também? Bom,
só explicar cada método aqui. O método dialético, né, ele vem naquela premissa, né, de diálogo, tá? O nome dialético, né, vem do diálogo, né, aqueles discursos, né, do conhecimento, né, quanto mais eu discuto sobre isso, né, vou adquirindo mais conhecimento, enfim, né, esse é o método dialético que a gente não costuma, a gente utiliza no nosso dia a dia, na nossa vivência, mas enfim, né, mas nas nossas pesquisas a gente não costuma utilizar tanto, né. O método dedutivo é um método que ele vem de uma premissa geral e vai para uma premissa particular, que seria a resposta, tá? Então, a gente tem uma conclusão, né? E esse método vai concluir algo dentro dessa conclusão geral. É como se eu dissesse, né, que foi um exemplo que eu coloquei lá, acredito eu, como se eu dissesse o seguinte, deixa eu lembrar qual que foi o meu exemplo lá, como se eu dissesse, todos os animais, todos os mamíferos possuem um coração. Então, se eu partir do princípio, né, que todos os mamíferos têm coração, eu posso chegar na conclusão que um cachorro tem um coração. Sendo um exemplo bem banal mesmo, tá? É como se eu pegasse essa premissa geral, que todos os mamíferos têm coração, e chegasse na conclusão, né, que o cachorro, como ele é um mamífero, ele também tem um coração, tá? Seria isso o método dedutivo, tá? O método indutivo, ele já vai ao contrário. Ele já vai pegar uma situação particular, né? Ele vai investigar essa situação e vai propor uma formulação geral, né? É como, aí eu citei um exemplo, se eu não me engano, das peças metálicas conduzirem eletricidade, né? Eu pegar o cobre e fazer um teste, ver que ele conduz eletricidade. Pegar o zinco, perceber que ele também conduz eletricidade. Pegar um outro metal e perceber que ele conduz eletricidade. E a partir dessas observações, né, eu consigo chegar numa conclusão geral onde todos os metais conduzem eletricidade. Então, esse seria o método indutivo, tá? O método hipotético dedutivo, né, ele já é um método que a gente costuma utilizar, que ele vai ficar no problema, né? Eu vou ter um problema, vou ter um problema, tá? Esse método hipotético dedutivo, ele vem justamente para corrigir esses erros, né, desses métodos, principalmente do método indutivo, né, que vem cheio de erros, tá, que eu cheguei a comentar para vocês. Ele vem, né, justamente daquela premissa básica que eu já tinha comentado para vocês do conhecimento científico, né? A gente vem com uma formulação do problema, né, faz as hipóteses, né, vai questionando quais seriam as respostas possíveis para aquele problema, traz através dessa análise dessas hipóteses, né, que deve ser verificado, você faz a verificação, né, e vê se realmente valida, né, se alguma dessas hipóteses realmente são válidas, se não, eu faço a reformulação, né, ou se não, né, em cima disso eu faço uma outra problemática e vou nesse loop infinito, né. Então, esse método hipotético dedutivo, ele começa com um problema e termina com outro problema. A ideia dele é sempre essa, né. Você nunca vai ter uma solução infutável, né, uma solução que vai ser uma verdade absoluta, né? Vão ser um resultado que sempre vai ser questionado. Então, você sempre vai começar com um problema e sempre vai terminar com outro problema. A ideia é sempre essa, que é o que a gente acaba utilizando, né? A gente começa com nossa pesquisa, com um problema, faz todo o procedimento
E quando chega lá nas conclusões, não sei se vocês já leram algum projeto, né, de TCC ou dissertação, enfim, sempre no final tem sugestões para trabalhos futuros, né? Justamente por quê? Porque aquele trabalho ele não termina ali, ele não foi respondido ali, né? Eu tenho outros problemas a serem respondidos nesse trabalho, tá? Então, eu sempre começo com um problema e termino com outro problema, tá? Esse é o hipotético dedutivo. Até lembrei aqui de uma coisa, né, desse do dedutivo, que eu falei do Sherlock Holmes, né? Que ele vai sempre por meio da dedução, né, solucionar os seus casos, que é justamente, né, a ideia do método dedutivo, né? Eu tenho aquela prova ali, aquela verdade ali, aquela situação, e vou, através daquela situação, como aquele contexto inteiro, né, achar, né, algo particular que vai me chegar em uma resposta, né, que seria o método dedutivo, tá? Com essas ideias, agora eu acredito que vocês consigam responder essa questão. 2. Qual método científico que ocorre quando se observa o particular para responder a questão mais ampla? A. Método dialético. B. Método dedutivo. C. Método indutivo. Ou D. Método hipotético dedutivo. E aí, o que vocês acham a respeito dessa questão? Indutivo. Indutivo. Exatamente, né? O que eu acabei de falar. A gente parte de uma situação, né, mais ampla para responder através, né, de observações particulares, né, para ter né, explorar, né, e chegar numa resposta geral, tá? Então, é o método indutivo. 3. Qual método científico tem início com um problema, passa à fase de formulação de hipótese, das quais se deduzem consequências que devem ser postas à prova? E aí, o que vocês acham? Qual letra que está correta? Hipotético dedutivo. Exatamente, hipotético dedutivo, tá? Então, tentem estudar esses métodos aí, que esse, com certeza, vai cair na prova, tá? Atividade de fixação 3, tá? Ela tinha... eu tinha passado um link de um vídeo para vocês verem, tá? E aí, com base nesse vídeo, né, eu formulei algumas alternativas. A primeira dela são tipos de resumos criativos. Nesse vídeo, o professor fala todo o respeito sobre os projetos, as pesquisas, né, desenvolvidas no Brasil, como está o contexto internacional. Ele fala tudo, né, como que deve ser a apresentação, a comunicação. É super interessante o vídeo. E ele fala, né, de resumos criativos, tá? E aí, nessa parte, eu acho, eu não sei, eu acho que muitos erraram isso aqui, né? Ele fala de vários tipos de resumos criativos, tá? Que é algo que eu, até então, não tinha conhecimento, tá? Deixa eu até compartilhar aqui para vocês, tá? Deixa eu só tirar essa tela aqui. Que ele fala que é algo que eu não tinha observado, tá? É um professor da USP, né? Ele fez essa palestra aqui para alguns alunos de física, tá? A respeito, né, da importância da escrita científica, né, na vida do cientista, né? E isso, ele veio falando de várias coisas, eu achei super interessante, e aí eu mandei para vocês. E aqui nessa parte, nesse trecho, ele fala justamente do resumo criativo, tá? Deixa eu tocar um trecho para vocês. Só uma pergunta, vocês estão ouvindo o que está passando? Não tá saindo som não, e tá meio travando, frisando. Eu acho que a transmissão de um vídeo assim dá trabalho de fazer. Tá, então eu não vou passar, mas fica aqui como para vocês, tá? Eu postei lá no Cigar, vocês podem dar uma olhada lá,
a respeito disso, que é justamente no tópico de importância da escrita científica, tá? Então, aqui ele vai falar sobre o resumo criativo, tá? E aí ele vai dar alguns exemplos, tá? Só vou mostrar aqui o que ele fala. Ele fala que tem o resumo criativo através da forma gráfica, tá? E aí ele mostra justamente isso aqui, alguns exemplos a respeito desse resumo criativo através desses gráficozinhos, né, explicando o trabalho, tá? E aí ele fala também do vídeo, né, que tem algumas revistas que estão adotando o vídeo como um resumo do projeto. Então, quando você vai acessar aquele artigo, você vê um vídeo, né, em vez de ficar lendo o resumo. É claro que o resumo, né, ele tem um texto, tá? Aqui nesse resumo criativo aqui, deixa eu voltar aqui um pouquinho, nesse resumo onde tem algumas formas gráficas, tem alguns textos, que são textos curtos, que é a ideia também desse resumo criativo, ser algo mais abrangente, tá? Entretanto, ele aponta aqui, né, que é claro que é algo interessante a ser feito, né, enfim, né, que é interessante, é uma forma interessante e tal, mas, né, que limita muito, né, porque fica aquela coisa bem banalizada do que se trata o trabalho, tá? Aí ele vem falando a respeito disso. Enfim, depois vocês dão uma olhada, né, visualiza esse vídeo aí, tá? Então, aí, né, com base no que ele falou, né, ele citou alguns exemplos, tá? E aí ele falou do texto, tá? E dos gráficos, né? Falou do texto curto também, né? Que em vez de ser aquele texto com 200 palavras, né? Que normalmente tem alguns artigos pedem, ou 500 palavras, né? Abordar esse assunto de forma mais resumida, mais objetiva, né? E ele faz toda uma discussão em cima dos trabalhos de revista que nós temos aqui no Brasil, né? Que pede um resumo muito extenso, né? E aí ele coloca, né? Faz essa pontuação com relação aos textos curtos, né? Que poderia ser algo mais interessante. E fala dos vídeos, né? Que é algo bem inovador, tá? Então, nesse caso aqui, a resposta correta seriam todas as alternativas, né? Porque ele falou sobre todas elas. Ok? Bom, a segunda questão, ele também falou, né? Qual a razão para se comunicar com eficiência? Bom, para difundir os conhecimentos adquiridos na pesquisa, por pura obrigação, para codificar os resultados expressivos da pesquisa, não há uma razão específica, mas sim apenas formalidade? Bom, eu disse para vocês no início que a ideia, né, de se comunicar, de fazer uma escrita padronizada, é justamente para a gente conseguir se comunicar com eficiência, né, com os demais pesquisadores, com as demais pessoas, tá? Então, né, a gente precisa se expressar de uma forma bacana, né, para difundir, né, esse conhecimento que a gente adquiriu. Isso não pode ficar só para a gente precisa divulgar para que todos tenham esse conhecimento, tá? Por isso, essa importância dessa escrita. 3. Quais são funções da escrita científica? E aí, de novo, com base naquele vídeo. Ele fala de duas. Ele fala que é para construir o conhecimento científico e também para colaborar na construção da carreira científica, tá? Se eu vou lendo esses artigos, essa escrita, se for bem formulada, né, se for bem escrita, né, eu vou conseguir aprender sobre um determinado assunto, né? Eu vou ler aquilo e vou adquirindo conhecimento, tá? E se eu, né, porventura, né, despertar um interesse, isso pode me levar a uma carreira científica, né? Apesar que aqui no Brasil, né, isso, né, é
ruim, né, um sinal de fracasso, né, que não era para ser, né, infelizmente, tá, mas que também tem esse intuito, né, de né, colaborar para essa carreira científica, né, de a gente ter mais cientistas, né, seria super importante no Brasil, mas enfim, né. Bom, e 4, essa 4, né, ela tem uma coisa, né, para um bom tema, são desaconselháveis, tá? Isso eu apresentei na aula para vocês com relação à problemática e os temas de pesquisa, tá? E aí eu falei do Belde, né? A respeito dele, né? Do livro dele, que ele fala sobre essa construção, né, desses projetos e fala sobre temas, tá? E aí eu quero o que ele falou que não era para a gente fazer, né? Eu acho que isso confundiu, vocês não leram muito bem e acabou marcando o que ele falou que era aconselhável, tá? O que não é aconselhável é assuntos muito amplos, né, que eu falei para vocês, né, que não deixar um título muito grande, encurtar o título daqueles assuntos mais pontuais, né, mais específicos, né? Títulos funil, né, título muito funil, muito pequenininho, né, com 2 palavrinhas, né, também não é interessante, né. Assuntos bipolares, né, ele falou que assuntos controversos, né, não são interessantes de ser abordados, né, assuntos que não se casam, não é interessante de ser estudado, né, e ele falou que também a gente não é bacana a gente trabalhar com esses assuntos, tá. Então, era essa a questão, essa alternativa que deveria ser marcada. Bom, e aí, a questão 5, né, eu falei também na aula, né, um problema de engenharia segundo Gil. Na verdade, não é segundo Gil, é segundo um autor que Gil pegou lá e ele adotou no texto dele, tá? Aí tá, as questões. Um problema do âmbito da engenharia civil. B, um problema que apenas se preocupa em como fazer algo eficiente. C, um problema com variáveis testáveis. D, um problema de natureza científica. E aí, exatamente, a Carolina respondeu certo aí, a letra B. Por quê? Porque eu falei que foi uma forma errada dele tratar desse assunto. Ele falou que chamou de problema de engenharia. E isso, né, para qualquer um chegar e ler, vai achar que o problema de engenharia não é científico, né? Que eu falei que para ser um problema científico, ele tem que ter variáveis testáveis, tá? E tem que ser de, né, natureza científica, tá? Mas ele define um problema de engenharia como um problema que vai se preocupar apenas algo, né, em como solucionar uma coisa ali imediata, né? Isso eu até comentei na aula que foi meio infeliz da parte dele de ter comentado isso, mas é porque, né, ele está trabalhando muito no âmbito social, né? Então não é muito da nossa área, né? Então ele é essa engenharia, né? Então cuidado com isso aí, tá? Então a resposta correta é a letra D. Só para finalizar, tá? Tô passando um pouco do tempo. Atividade de fixação 4, só falar, a revisão sistemática era com base nos trabalhos apresentados, né? Então, a revisão sistemática, síntese rigorosa das pesquisas relativas a um determinado assunto, tá? E essa alternativa, número 2, eu vou anular, porque eu acabei colocando nessa questão e ela não ficou muito boa, tá, as alternativas, e também eu acabei marcando errado no gabarito, tá? E aí algumas pessoas erraram, justamente por isso, tá? E aí eu irei anular ela, tá? Essa análise biométrica, né, ela vai analisar a quantidade de publicações, né, e aí vai envolver tanto os autores, a instituição, enfim, então também analisa as citações, tá? Então, essa questão específica não foi muito feliz, eu não fui muito feliz ao elaborar, então eu vou anular, tá? Então, quem errou essa daí, tá?
pode ficar despreocupado, né? Eu nem sei se aparece que está errado, mas eu vou desconsiderar ela, tá? A questão número 3 foi uma videoaula que eu passei para vocês a respeito do projeto de pesquisa, tá? E aí, o que é um projeto de pesquisa, tá? Esse projeto de pesquisa, né, como eu tinha dito lá, ele deve ser um documento que deve explicar as ações que a gente pretende realizar, né, no processo da pesquisa que estou planejando, tá? É um planejamento, né? Quais ações que vocês pretendem realizar com esse projeto, né? O que você pretende fazer? E deve estar bem detalhado, bem explicativo. E eu disse que essa é isso que eu vou querer no final dessa disciplina, né? Que é o projeto de pesquisa de vocês em relação ao tema em que vocês escolherem, tá? Então, aí a gente fecha as atividades de fixação. E aí tinha algumas atividades que eu queria propor para vocês, né, de revisão, mas eu vou deixar essas atividades lá no SIGA para vocês responderem, tá? E aí, eu acho interessante que vocês mandem as suas dúvidas, né, para mim, aqui no Teams, tá? Porque semana que vem já tem a prova, tá? Então, eu acho super interessante vocês tentarem fazer e também tentarem buscar, né, uma ajuda em relação a isso, tá? Vou deixar um tempo aí bem grande para vocês fazerem isso, tá? Para vocês responderem essas atividades aí. Posso até passar ela em formato, como está aqui no PowerPoint, tá? No slide, para vocês lerem antes, tá? E tentarem resolver, né? Darem a resposta no SIGA, tá? Então, só para finalizar, para a prova, tá? A gente vai abordar os conhecimentos científicos, o método científico, tá? Os trabalhos que foram apresentados, tá? Principalmente das normas aqui já está na apresentação, já tem um aqui, né? Então, ficar atento a isso, tá? Eu mandei os slides dos alunos, tá lá no SIGA para vocês baixarem, tá? Dá uma lida lá, ok? Com relação à última apresentação que vocês fizeram também, vão cair. Importância da escrita científica, tá? E também essa última apresentação, né, que vocês falaram sobre essas bibliografias, né, revisão sistemática, análise bibliométrica, qualis, enfim. Isso também vai cair na prova, tá? E aí é interessante vocês estudarem a respeito desse assunto. Tá certo? Então, por hoje é só. Alguma coisa queiram perguntar, questionar, enfim? Como vai funcionar a prova? Eu não entendi. Bom, a prova, ela vai durar um dia inteiro, tá? Só que você só tem 1 hora para fazer. Então, a prova vai ficar disponível um dia inteiro. Então, a hora que você tiver disponibilidade, você vai acessar e vai ter um tempo, né, de 1 hora. Ainda não estipulei o tempo. E aí, você vai pegar e vai fazer a prova. Vai ser um questionário, né, como vocês vêm fazendo no SIGA, né, nesses questionários que eu apresentei aqui para vocês. Mas, ela vai estar no Forms, tá? Deixa eu mostrar aqui o Forms para vocês, rapidinho. Não sei se vocês conhecem. Microsoft Forms. Eu vou passar um link para vocês para acessar a prova, tá? Eu vou deixar tanto no SIGA quanto no Teams, tá? E vou informar, ó, a prova tá disponível para vocês. Eu não estou tendo acesso aqui ao Forms, enfim. E aí, eu vou disponibilizar esse link, vocês vão acessar esse link e vão responder esse questionário, tá? Eu ainda não pensei na quantidade de questões, mas eu acredito que sejam umas 10 questões, tá? Tudo questões de múltipla escolha, tá? Então, no dia 21, né, que está marcada a nossa prova, deixa eu verificar aqui, dia 21, eu vou disponibilizar esse link, né, de manhã, bem cedo, assim, umas
7 horas da manhã, eu já vou deixar esse link disponibilizado, tá? E aí, ele vai ficar rodando o dia inteiro, tá? Vai ficar disponível o dia inteiro. E aí, a hora que vocês quiserem, pegarem para fazer, né? Ou a hora da nossa aula aqui, que não vai ocorrer essa aula síncrona, tá? Vai ser só a prova. E aí, vocês vão pegar e vão fazer essa prova. Vão acessar o link e responder o questionário, tá? Nesse questionário, eu não consegui abrir o Forms aqui. Nesse questionário, tá? É tipo aqueles questionários do Google, tá? Mas o que eu vou utilizar é da Microsoft, tá? E aí, vocês só vão marcar, né? Vão escrever o nome de vocês, né? O nome completo e vão marcar as questões lá, tá? Eu optei pelo Microsoft Forms, né? Porque ele é mais fácil, né? De cronometrar o tempo, né? Do que no Cigar, né? Que eu não tenho esse controle, tá? E no Microsoft Forms vai ter esse controle, ok? Então, eu vou disponibilizar esse link, tá? Vou deixar aqui no Microsoft Teams, se acharem melhor, enfim. E aí vocês vão ter esse acesso o dia inteiro para fazer essa prova, tá? Só que eu vou pedir um cuidado para vocês, tá? Ao acessar e começar a responder, tá? Tenha a certeza de que nada vai interferir, tá? Ninguém vai interferir vocês aqui e tal. É claro que pode ter o problema da internet, aí a gente conversa e vocês refazem a prova, tudo bem. Mas esteja num ambiente favorável para vocês fazerem a prova, para não ter nenhuma interferência externa na hora de vocês responderem, tá? Ficou claro para você, Mike, com relação à prova? Você ainda tem alguma dúvida? Não, deu para entender, sim. E quanto a esses exercícios, eles vão ser avaliativos? Você vai estar disponibilizando nota neles no Cigar? Esses que eu corrigi aqui agora? Sim. Sim, eu vou disponibilizar, eu vou tentar disponibilizar as notas, né, das questões, tanto do seminário, dessas atividades, e também do estudo dirigido, nesse final de semana, tá? Para vocês já irem fazer a prova já sabendo das notas de vocês, tá? Vou tentar lançar essas notas aí, tá? Essas notas parciais, ok? Ok. Beleza? Mais alguma dúvida, gente? Bom, então, eu vou encerrar a aula aqui, tá? Amanhã eu já deixo disponível esse vídeo, o slide, tá? Aí, se você... E vou deixar também disponível no final, né, os exercícios que eu propus aqui de revisão, tá? Lá no Cigar. Mas eu vou deixar também no slide para vocês poderem ter uma leitura prévia dessas alternativas e responder depois no Cigar, tá ok? Então, até a próxima, tá? Qualquer dúvida, eu estou disponível aí no Teams, tá? Vocês podem mandar perguntas e tal, que a gente conversa, beleza? Então, até mais, boa semana para vocês aí, bom resto de semana, bom final de semana para vocês e até. Tchauzinho para vocês. Tchau, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.